A paz do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Zacarias, o penúltimo profeta do Antigo Testamento. O nome Zacarias significa Jeová se lembra. E existiram pelo menos 29 Zacarias na Bíblia. Era um nome muito comum nos tempos bíblicos. Zacarias ele foi um profeta contemporâneo de Ageu. E ele foi levantado por Deus para animar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém. Ele começa a profetizar 17 anos aproximadamente depois que o povo volta do cativeiro da Babilônia. Em 520 aproximadamente, o profeta Zacarias está profetizando, animando o povo, fazendo com que o povo volte a adorar a Deus verdadeiramente, reconstrua o templo. Para vocês terem uma ideia da morosidade, da demora na reconstrução desse templo, é só nós compararmos que no tempo de Salomão, na época de Salomão, o templo foi construído em 7 anos e meio. E na época da reconstrução do templo, depois da vinda dos judeus para Jerusalém, depois que eles voltam, justamente com esse objetivo da reconstrução do templo, passam-se 20 anos e o templo ainda não está reconstruído. E quem passava por Jerusalém via ainda a assolação, a tristeza, que era uma cidade que ainda não tinha voltado a ser como era, ainda não tinha sido reconstruída. E o papel de Zacarias é muito importante nesse momento. E Zacarias, inclusive, ele vai aparecer como um profeta messiânico, porque ele vai falar da vinda de Jesus, ele vai falar que Jesus vai ser aquele, não com o nome Jesus, mas como um líder do povo que vai entrar em Jerusalém montado num jumento. Zacarias vai falar até mesmo que o Senhor vai ser vendido por 30 moedas e vai falar da morte terrível que ele vai sofrer, que ele vai sofrer uma morte terrível. Zacarias também aborda no seu livro justiça social, porque ele critica os judeus e fala que Deus não se agrada daqueles que tratam os mais pobres de forma diferenciada, falando que os judeus deveriam se ajudar uns aos outros. E os 6 primeiros capítulos de Zacarias vão falar de visões. E nessas visões que ele vai descrever, elas vão ser muito fortes, muito profundas, e vão dar muitas mensagens para o povo de Deus, como por exemplo, que a maldade vai ser arrancada do meio do povo, que o Senhor não vai permitir que os inimigos daquele povo venham a prevalecer na guerra, venham a atacar novamente, que o Senhor vai guardar aqueles que se voltam para Ele, aqueles que se arrependem verdadeiramente, aqueles que o buscam. E Zacarias vai trazer muitas mensagens importantes para o povo naquela época, tanto a respeito da reconstrução do templo, como a respeito da própria atitude que o povo tem que ter para com Deus, da própria atitude de amar a Deus, de buscar a Deus, de restaurar a adoração como ela é devida, de estar diante do Senhor, se arrepender e poder receber do Senhor tudo que o Senhor tem para entregar. No livro de Zacarias está falando que não é pela força nem pela violência, ou seja, o Senhor não está falando mais de guerra, mas ele nos diz que é pelo Espírito de Deus que as pessoas serão convencidas, serão abençoadas, serão transformadas, que o povo vai passar a valorizar as coisas de Deus. Quando se fala em reconstrução do templo, está se falando de algo muito importante, porque o templo era o local onde as pessoas se reuniam para ter contato com o Senhor. Era o local onde as pessoas se reuniam para sentir a presença, para buscar a Deus. E essa reconstrução do templo era muito importante para os judeus. Por isso, Zacarias é levantado com esse papel, é levantado com essa missão dada por Deus, para que o povo se empolgasse, para que o povo estivesse fortalecido realmente na reconstrução daquele templo, visto que eles estavam voltando do cativeiro, voltando de um exílio, na verdade. Zacarias é um profeta que ele fala por visões, é um profeta que ele vai se preocupar em dar verdadeiramente
a mensagem de Deus, entregar essa mensagem para o povo, para que o povo venha ser liberto, para que o povo venha buscar a Deus, para que o povo venha se arrepender, porque no capítulo final de Zacarias vai falar justamente de Deus restaurando o seu povo, de Deus que ama o seu povo, que vai dar a vitória ao seu povo. Amém? Zacarias é um livro importante, nós devemos ler, buscar o conhecimento e prosseguir em buscar esse conhecimento. Porque Zacarias vai nos falar, nos animar a estar buscando as coisas de Deus. Ele vai nos falar que nós precisamos estar voltados para o Senhor. Ele vai nos falar que Deus vai tirar a maldade do nosso meio, que Deus ele peleja por nós. O Senhor vai ser chamado de Senhor dos Exércitos várias vezes no livro de Zacarias. O livro de Zacarias é o penúltimo livro dos profetas menores. E ele é muito importante para que a gente venha conhecer mais da palavra, venha receber a revelação e venha entender os acontecimentos futuros. A paz do Senhor.